Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua audiência, que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Estamos no ar através do nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial, e pelo Spotify da Rede Brasil. Aqui na região metropolitana e cidade do Recife, através do Canal 14, e em todo o estado de Pernambuco pelas repetidoras da Rede Brasil. Hoje estudaremos a última lição do trimestre com o tema Esther, a portadora das boas novas. E para comentar esta lição, contamos com a presença do evangelista Sóstenes Pereira. Pai do Senhor, ministro. A paz do Senhor, pastor Leonardo Jackson. É uma satisfação estar aqui mais uma vez. Estamos aqui na bancada, pela primeira vez com o presbítero Marcos André, que coopera com o nosso pastor como vice-coordenador da área 42, ao lado ali do pastor Valber. Presbítero Marcos, é um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer nosso, Pai do Senhor, pastor Leonardo Jackson, evangelista Sóstenes. Deus abençoe. E também contamos com a participação do auxiliar e professor Givanildo Hermano. Pai do Senhor, Givanildo. Paz do Senhor, pastor, é um prazer estar aqui mais uma vez. Nesta lição, veremos a coragem de Esther evidenciada em sua decisão de arriscar a própria vida para interceder pelo seu povo. Pontuaremos sua bravura acompanhada por uma sensibilidade ao sofrimento dos seus compatriotas. E, por fim, veremos também a organização da festa de Purim, que comemora a salvação dos judeus, promovendo alegria, solidariedade e generosidade. Evangelista Sóstenes, o senhor poderia ler, por favor, o texto áureo desta semana? Sim, senhor pastor. O texto áureo nos diz: e para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Esther, capítulo 8, versículo de número 16. Presbítero Marcos André, qual a verdade prática desta semana? A verdade prática, pastor, diz: o Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honra. Irmão Givanildo, quais os objetivos da lição desta semana? Muito bem, a lição possui 3 objetivos. O primeiro, explicar o pedido de direito de defesa do povo judeu e a concessão do rei. O segundo, discutir as boas notícias da rainha Esther para o seu povo. E o terceiro, conscientizar a respeito do papel da mulher cristã para ser relevante no mundo. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Esther, capítulo 8, versículos 4 ao 8, capítulo 9, versículos 29 ao 31 e capítulo 10, versículos do 1 ao 3. Acompanhe conosco. E estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e se pôs em pé perante o rei. E disse: se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas e o intento de Amã, filho de Amedata, o Agagita, as quais ele escreveu para lançar a perder os judeus que há em todas as províncias do rei. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a perdição da minha geração? Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos sobre os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, e em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, para que a escritura que se escreve em nome do rei, e se sela com o anel do rei, não é para revogar. Depois disso, escreveu a rainha Esther, filha de Abiail, e Mardoqueu, o judeu, com toda a força, para confirmarem segunda vez esta carta de Purim. E mandaram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e fidelidade, para confirmarem estes dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Esther lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. Depois disto,
Pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e do seu valor e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu, porventura, não estão escritas no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana, estudando a 13ª lição, que tem como título Ester, a portadora das boas novas. Semana passada estivemos estudando a lição de número 12, que teve como título O banquete de Ester, denúncia e livramento. Semana passada a lição estava baseada no capítulo 7 do livro de Ester, versículos do 1 ao 10, e lá nós podemos estudar sobre o banquete e a denúncia, o banquete propriamente dito, segundo banquete de Ester, que Ester ali deu ao rei e a Amã. No segundo tópico nós podemos refletir sobre a fúria do rei contra a injustiça, e nesse contexto Ester faz a revelação do plano terrível e maligno de Amã para destruir todos os judeus. E no último tópico nós aprendemos sobre o grande livramento, a história da forca chegou ao palácio, e terminamos o capítulo 7 com Amã sendo enforcado. Esta semana a nossa lição está baseada em 3 capítulos, capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10. É importante que o professor dê uma revisada nesses 3 capítulos e sempre, como nós comentamos aqui, fazer o link desta lição com a lição anterior. Veja que na lição anterior nós concluímos o capítulo 7, embora a nossa lição comece no capítulo 8, a partir do versículo 4, porque os eventos do capítulo 8, versículos 1 e 2, ainda estão ligados, embora não mencionados, mas ainda estão ligados à lição anterior. E esta semana nós estamos concluindo o nosso trimestre, um trimestre maravilhoso. Estivemos estudando sobre o livro de Ruth e o livro de Ester. É o momento para que o professor faça uma faça uma reflexão e um resumo de tudo que foi estudado até agora. É claro que quando mencionamos aqui que os irmãos devem fazer um resumo do que foi estudado até agora, não quer dizer que os irmãos tenham que tomar muito tempo em cada tópico, senão não vai dar tempo de poder estudar a lição desta semana. Então, fazer sempre uma avaliação, trazer sempre uma reflexão e, sobretudo, linkando a lição da semana passada com a lição desta semana, porque temos aí a continuidade dos eventos. E, em especial, a lição traz sobre o tema Ester, a portadora das boas novas. É um momento de regozijo, um momento de gozo, um momento de alegria para o povo judeu, porque o livramento veio neste dia. Então, evangelista Sóstenes, Ester, a portadora de boas novas. Vamos chamar a primeira tela da nossa lição. Nós temos aí o mapa mental que sempre trazemos aqui, que é uma síntese dos tópicos e dos objetivos da lição, e ali sempre trazemos ali os verbos, que são os verbos que regem o objetivo dessa lição, que é explicar, discutir e conscientizar. E temos os tópicos ali representados e os subtópicos. Isso é bom para que o professor tenha uma visão geral da lição e possa planejar melhor a sua aula. Exatamente, pastor. Didaticamente, aí, essa sua orientação para os professores é muito importante. Suponhamos que o professor tenha em sala de aula 50 minutos, 1 hora para explanar a lição, e essa retomada do que foi estudado no trimestre, sendo feita pelo menos em 10 minutos, é um tempo suficiente para que ele possa, daí, mensurar o tempo necessário para estudar o que está elencado. E aí esse professor ele vai poder distribuir adequadamente cada tempo para que ele não venha exceder
e não concluir o tema da lição, que é de muita importância para o dia de hoje, o que temos para estudar. Vamos para a próxima tela? Então, na próxima tela, nós temos a palavra-chave, que é boas novas. E aí nós temos os 3 objetivos da lição, que já foi mencionado no mapa mental. E aí nós temos a verdade prática. E aqui sempre temos uma prática, irmão Sóstenes, de dizer ao professor que a verdade prática, como o termo diz, verdade prática, é também uma parte da lição, uma seção da lição que o professor deve ler com os alunos e trazer uma reflexão sobre ela. Sim, senhor, pastor. Então a verdade prática nos diz o seguinte: o Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honra. E aí o professor vai ter a oportunidade para fazer o paralelo destas verdades, da verdade prática com os alunos. A palavra-chave que nós temos é a palavra boas novas. E aí o professor ele vai poder explicar aos alunos o pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei. Isto envolve a palavra-chave ali, porque a palavra-chave que Esté vai apresentar é justamente de boas novas. Quando ela apresenta um pedido, ela está em busca de boas novas. Quando nós observamos aqui o tópico de número 2, diz também que a Esté, vamos discutir sobre a intenção de Esté, que é justamente escrever as boas novas para o seu povo, uma vez que ela já tenha conquistado através do seu pedido. E, finalmente, vamos conscientizar que a mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo. E aí, esta mulher, Esté, ela também apresenta boas novas. Então, a palavra boas novas, vai estar presente tanto na explicação, tanto na discussão, como na conscientização da lição a ser estudada. Então vamos para a próxima tela, já que o senhor falou de boas novas, palavra-chave, vamos definir boas novas. Leia, por favor. Na definição, pastor, nós temos o dicionário OASE, que traz a definição da seguinte forma: que boas novas, como notícia muito boa, novidade feliz. Esta palavra vem de 2 palavras gregas. Que é um advérbio referindo-se a bem, e angelia, que significa mensagem, notícia, novas. Assim, a palavra euangelion quer dizer boas novas, boas notícias, notícias alvissareiras. É importante lembrar aos irmãos que esta palavra ela tem a sua origem numa conotação puramente secular, aonde Homero ele vai utilizar 9 séculos antes de Cristo essa expressão como sendo um tipo de uma gorjeta, um tipo de uma recompensa por alguém que trazia boas novas no âmbito secular. Hoje nós conhecemos a palavra boas novas no termo cristão dentro do ambiente religioso por causa da apropriação que houve durante o processo do tempo e também do seu uso. Mas, primariamente, era uma palavra secular usada justamente neste ambiente, onde havia conquista de uma nação, uma vitória de um povo, onde havia o nascimento de um rei. Então, a palavra euangelion era usada justamente para trazer estas boas novas. E essas boas novas, de fato, boas novas que não se restringia a um evento social, ou a um momento específico da história do rei ou da sociedade, mas traduzia, sim, a esperança de toda a humanidade que em Adão havia caído, mas que agora, por meio desta mensagem, destas boas novas, que nada mais é do que o próprio Senhor Jesus, né, o nascimento, a vinda do Senhor Jesus, a encarnação e todo o processo de redenção, é a palavra que traduz, na verdade, a esperança de todas as nações. Exatamente. Tendo a sua origem secular, ela vai sendo apropriada pelo mundo religioso e vem trazer o sentido real da palavra que hoje conhecemos como evangelho. É o angelion, do grego, que são as boas novas, a esperança, o consolo para todos nós em todos os tempos, que Jesus Cristo morreu para nos trazer vida eterna. Esta é a palavra de boas novas. Vamos para o próximo tópico, por favor. Aí, o pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei. Presbítero Marcos, nós temos, por exemplo, a lição anterior, foi trabalhado o capítulo 7. No finalzinho do capítulo 7,
nós temos o versículo 10, que é o último versículo, que diz o seguinte: e assim enforcaram Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Então nós temos a finalização da lição anterior com a sentença para Mordecai, que fez todo o projeto, todo o plano maligno. E aí, ao receber a sentença, o texto deixa claro que o furor do rei se aplacou, porque a injustiça ela foi remediada. E no capítulo 8, que é o capítulo da nossa lição, embora que ele comece no versículo 4, mas no versículo 1 ao versículo 3, nós temos já o contexto de todo o desdobramento do capítulo 8, 9 e 10. E o texto diz o seguinte: naquele mesmo dia, o rei Assuero deu à rainha Ester a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mordecai foi trazido à presença do rei, porque Ester revelou que ele era seu parente. O rei pegou seu anel sinete, que havia tomado de Amã, e o deu a Mordecai. E Ester pôs Mordecai por administrador da casa de Amã. E aí nós temos já a mudança do cenário. Sim. Amã, que lá atrás, Mordecai, que havia sido honrado pelo feito que ele havia realizado, mas não recebeu nenhuma promoção e nada disso. Aqui nós temos a restituição, de fato, ele recebe o anel que era de Amã e recebe aqui o status de administrador da casa de Amã. Aí o versículo 3 diz o seguinte: Ester voltou a falar com o rei. Ela se lançou aos pés dele e, com lágrimas, lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e a trama que ele havia arquitetado contra os judeus. E aí nós entramos na nossa lição, que é o versículo 4, o rei estendeu o cetro de ouro para Ester. Então ela se levantou, pôs-se em pé diante do rei e disse. E aí surge agora o texto que está baseado na nossa lição. Então nós temos aí o primeiro subtópico que fala sobre a humildade de Ester e a sua súplica, justamente o que está descrito no capítulo 8, versículo 3. Nós temos Mordecai ou Mardoqueu, que é a mesma coisa. Ele agora recebendo o anel que pertencia a Amã, recebendo agora o cargo de administrador, só que havia um problema aí, que havia sido resolvido o primeiro desafio, o primeiro problema. E qual era o problema? A rixa de Amã com Mardoqueu. Mardoqueu, nesse momento, ele é exaltado. Ele recebe o anel sinete do rei e automaticamente recebe também a posição de administrador. Mas existe um segundo problema a ser solucionado, e que esse é maior porque foi criado por força de lei. Sim, e aí entra o contexto da lição, versículo 4, que Ester, versículo 3, vai suplicar ao rei, vai chorar diante do rei, e o rei estende o cetro, permitindo que ela se aproximasse, para agora resolver o maior de todos os problemas, que não era apenas uma rivalidade de Amã com Mardoqueu ou Mordecai, mas era agora o decreto que havia sido determinado pelo rei, influenciado por Amã, para destruir o povo de Israel. Muito bem, pastor. A gente pode perceber nesse primeiro tópico, né, como disse o pastor, após a deposição, né, de Amã, diante do conflito que havia pessoal com Mardoqueu, após ele ser vencido, né, disposto, e agora Mardoqueu é exaltado, e a lição nos convida a pensar, e o texto bíblico, né, de que ele recebeu a autoridade como administrador dos bens da casa de Amã. Né? Todos os bens que antes eram de Amã, que eram administrados por ele, agora estava sob a responsabilidade de Mardoqueu. Este que, diante da circunstância, após a primeira exaltação, né, como a gente viu, onde Amã passou com ele, exaltando, falando que este era o homem a quem o rei se agradara, e agora a exaltação, onde ele substitui Amã, que antes intentava contra a vida dele, e o decreto
que ainda estava em vigência, em valia, para a destruição de todos os judeus. E eis o clamor de Esté diante do rei, ao receber a oportunidade do cetro estendido, de poder suplicar em favor do seu povo e da sua própria vida, pastor. E aí nós temos, irmão Givanildo, uma coisa que é bem peculiar aqui, que antes de falarmos especificamente sobre o desenrolar do evento, nós temos Mardoqueu. Mardoqueu que vai ser exaltado, e exaltado recebe o anel. Não só recebe o anel, ele é colocado como administrador. E o versículo 15 do capítulo 8 nos diz assim: então Mordecai saiu da presença do rei com trajes reais em azul celeste e branco, com uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Veja, o que eu acho interessante aqui é que, primeiro fato é que essa coroa aqui não era a coroa do rei. Sim, sim. Era uma coroa, mas não era a coroa do rei. Sim. Diferentemente daquela outra situação de que a coroa era colocada na cabeça do cavalo, né? Que já falamos aqui, que na NVI traduz como um brasão. Era um brasão que se colocava na cabeça do cavalo, que é o texto lá de Esté, capítulo 6. Aqui, de fato, ele recebe a coroa, recebe uma coroa que não é a do rei, é uma coroa relativa à sua posição, a posição de honra que Deus lhe dá, tanto que ele recebe trajes reais em azul celeste e branco, e uma grande coroa em sua cabeça, coroa de ouro e um manto de linho e púrpura. Então, a gente percebe aqui, irmão Givanildo, que Deus já começa a tratar não só com Mardoqueu, com relação à exaltação dele, mas nesse contexto aqui, parece ser uma situação impossível, porque o decreto já estava vigente. Lembrando aos irmãos que nós já estudamos aqui que o decreto do rei ele é irrevogável, não tem como revogar, mas o texto nos mostra que houve uma solução que de fato resolveu o problema. Qual foi essa solução? Exato. Pois não, pastor, nós vamos perceber que por trás de toda aquela trama de Amã, por trás daquele intento maligno, né, de exterminar todo o povo judeu, havia um Deus que controla, que domina sobre tudo e sobre todos, que tinha já previamente uma solução, né? Então essa ida, por exemplo, de Esther à presença do rei, essa petição de Esther nessa ocasião do banquete, para que o rei pudesse conhecer a trama de Amã, fez com que Amã saísse de cena, mas o decreto ainda estava assinado, né? Assim, e essa lei dos medos e dos persas, ela era irrevogável. Eu gostaria de ler aqui alguns textos antes de responder a sua pergunta, pastor. Por exemplo, no capítulo 1, versículo de número 19 do livro de Esther, diz assim: se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que vaste entre mais na presença do rei Assuero. E o rei dê o reino dela a outra companheira que seja melhor do que ela. Ou seja, mostra aqui que a lei dos medos e dos persas era irrevogável. No capítulo 8, versículo 8, também diz assim: escrevei, pois, aos judeus como parecer bem aos vossos olhos, e em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei, se sela com o anel do rei, não é para revogar. Ou seja, havia aqui um problema humanamente insolúvel. O rei havia assinado o decreto dizendo que todos os judeus deveriam ser mortos e os seus bens confiscados. Mas acima das leis humanas existe a lei divina. E Deus vai promover meios, vai prover meios para que um outro decreto seja assinado, dando aos judeus o direito de se defenderem. Então nós vamos perceber aqui que nós percebemos aqui várias intervenções divinas, ainda que o nome de Deus não esteja. A intervenção divina fazendo com que Esther se torne rainha, a intervenção divina fazendo com que Amã seja punido, seja morto, seja castigado, a intervenção divina fazendo com que Mardoqueu várias vezes seja honrado, não só naquela ocasião que Amã sair puxando o cavalo e dizendo assim, assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada, mas mais uma vez aqui, como o senhor falou no versículo 15, Mardoqueu sai da presença do rei com uma veste real, azul celeste e branca, com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura, e a cidade de Suzã exultou e se alegrou, ou seja, um judeu que se humilhou, que soube esperar o tempo de Deus,
que em momento algum nós vamos ver ele revidando a afronta de Amã, mas esperou o tempo de Deus. E essa lição, essa história nos ensina, né? Essa história de Esté, de Mardoqueu nos ensina isso, que Deus sempre tem uma saída, Deus sempre tem uma solução, Deus sempre tem uma alternativa. Talvez aos olhos humanos a gente não veja como né, resolver, como solucionar a situação, às vezes aos nossos olhos é insolúvel, mas Deus tem os meios, né? E Deus vai se utilizar exatamente da rainha Esté e de Mardoqueu para que este outro decreto seja assinado. E agora os judeus que haviam recebido uma carta, um edito falando de uma sentença, que eles seriam mortos, eles agora recebem um outro edito, outra carta, uma outra lei, dizendo assim, vocês podem se defender. Então, Deus está no controle da história e apesar da lei dos medos e dos persas ser uma lei irrevogável, eles agora poderiam se defender, né? Capítulo 8, a partir do versículo 8, o rei deu a Esté e a Mardoqueu o direito de escrever esse outro decreto. Escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, e em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei não é para revogar. Então foram chamados os escrivães do rei naquele mesmo tempo e no mês terceiro, que é o mês de Nissan, aos 23 do mesmo, e se escreveu conforme tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus. Versículo de número 10 diz, e se escreveu em nome do rei Assuero e se selou com o anel do rei, e se enviaram as cartas pela mão dos correios a cavalo, que cavalgavam sobre ginetes, que eram das cavalarias do rei. Nelas o rei concedeu aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender as suas vidas e para destruírem, e matarem e assolarem a todas as forças do povo e província que com eles apertassem, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus despojos. Versículo 13 diz, e uma cópia da carta que uma ordem se anunciaria em todas as províncias, foi enviada a todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Ou seja, aquele dia que deveria ser de morte, agora é o dia que os judeus poderiam se defender, os judeus poderiam até se vingar dos seus inimigos. Então essa história nos mostra Deus no controle de todas as coisas, o Deus que intervém na história dos homens, o Deus que exalta aquele que se humilha, né? O Deus que abate aquele que se exalta. E isso é um dos temas principais do livro de Esté, pastor. Eu acho interessante, foi a solução jurídica, né? Exato. Porque se o rei havia dado um decreto para perseguir, o próprio rei diz, aqui no capítulo 8, ele diz à rainha que ele não tem como revogar, porque o que ele falou não pode se revogar. Exato. Mas aí se achou uma solução jurídica. E aí nós vamos para o segundo tópico, irmão ministro Sóstenes, a segurança jurídica. Então, da mesma forma que o decreto do rei não poderia ser revogado, e aí qual seria a solução? Então Deus deu saber, foi uma sabedoria divina que Deus deu para que se fizesse outro decreto que não iria na contramão desse, mas queria dar aos judeus o direito de se defenderem. É sim, pastor. Antes, se o senhor me permite, antes de entrar nesse ponto da segurança jurídica, me permita trazer uma palavra sobre a humildade de Esté, porque quando eu estive estudando esse texto, me chamou bastante atenção o capítulo 8, versículo 3, que embora não é citado na leitura bíblica em classe, mas o senhor já fez menção dele aqui, que é muito interessante, porque diz assim, falou mais Esté perante o rei, e se lhe lançou aos pés, e chorou, e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e o seu intento que tinha intentado contra os judeus. Esse posicionamento de Esté é interessante, porque o versículo de número 4 diz assim, e estendeu o rei para Esté o cetro de ouro. Isto implica uma compreensão, pastor, de que Esté não estava convidada naquele momento para estar diante do rei. E quando ele estende o cetro, dando-lhe a oportunidade de falar. Já estudamos em lições anteriores que ela não poderia entrar na presença do rei se o cetro não fosse estendido. Isto nós vemos em Esté, capítulo de número 4, né? A Bíblia nos mostra isso, e o verso de número 11, o seguinte, todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem
que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. Então ela está mostrando aqui que existe um regulamento para entrar na presença do rei. E se ele está estendendo o cetro, como diz capítulo 8, versículo 4, é porque ela não estava autorizada, mas ela se humilha. E essa humilhação de Esther me mostra algumas verdades. No termo em hebraico, aná, humildade, quer dizer o que se rebaixa. Foi isso que ela fez, ela se rebaixou. No grego, o termo tapeinós significa o que não vai além do chão. Foi aonde ela estava, no chão. O termo humilitas do latim também fala de baixeza. Foi justamente isso que ela procurou. Ela se humilhou e nesta humilhação dela, ela apresentou ao rei uma situação muito interessante, porque nessa segurança jurídica, nós vemos aí, e eu vou só citar, pastor, por questão de tempo, para não me tornar mais longo, mas o professor Givanildo iniciou com Esther capítulo 1, versículo 19. Mas os irmãos podem ainda anotar para ler em sala, Esther capítulo 1, versículo 20. Esther capítulo 2, versículo 1 e 8. Esther capítulo 3, versículos 9, 14 e 15. Esther capítulo 4, versículo 3 e 8. Esther capítulo 8, versículo 8, 13, 14 e 17. Esther capítulo 9, versículos 1, 13 e 14. Todos esses textos vão mostrar que existem protocolos, existem regras, existem leis que estabelecidas pelo Império Medo-Persa, eles não poderiam entrar em contradição. Então, somente uma nova lei poderia permitir esta autorização para que eles pudessem atuar. Fora disso, não poderiam ser destituídas as leis, porque uma vez selada a palavra do rei, através do seu anel, aquilo deveria ser cumprido cabalmente. E agora, esta segurança jurídica, era necessário sim um trato. E aí, a importância do cristão, nós como alunos de escola dominical, aprendermos a entender, a respeitar as leis, as autoridades e também conquistarmos em sabedoria divina a sabedoria humana. Pela sabedoria divina, Deus tem métodos para que as leis humanas estejam subjugadas às leis divinas. No próximo bloco, nós estaremos ainda comentando sobre esse primeiro tópico. Não saia daí, voltamos já já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade estudando a 13ª lição com o título Esther, a portadora das boas novas. No bloco anterior, nós trouxemos aqui uma visão panorâmica, introdutória à lição. Iniciamos o comentário da lição, do primeiro tópico da lição, comentamos aqui o primeiro subtópico, o segundo subtópico, e vamos agora para o terceiro subtópico do tópico 1 da lição, que é o direito de defesa. Presbítero Marcos, o que é que a gente pode comentar sobre esse direito de defesa? Muito bem, pastor. Os irmãos, né? Esse terceiro ponto, né, do primeiro tópico, ele vai falar acerca do momento em que é dado ao povo a oportunidade de se defender. Não havia uma possibilidade a Assuero de revogar a lei, mas então foi dado a Mardoqueu e a Esther a autoridade ou a autonomia de poder resolver essa questão, de modo que é feito um outro decreto, que é o que o escritor da lição vai chamar de uma espécie de contraordem, onde os judeus poderiam, no determinado dia do cumprimento do primeiro edito, se defenderem, agirem em favor da sua própria vida. E ao ponto de que a gente vai ver na Bíblia Sagrada, a partir do capítulo 8, versículo 9, que diz a Bíblia, então foram chamados os escrivães do rei naquele mesmo tempo, e no mês terceiro, que é o mês de Sivan, aos 23 do mesmo, e se escreveu conforme tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus,
como também aos sátrapas e aos governadores e aos maiorais das províncias que se estendem da Índia até a Etiópia, 127 províncias, a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo conforme a sua língua, como também os judeus segundo a sua escritura e conforme a sua língua. Então, Mardoqueu, ele agora vai fazer o edito, e é interessante que, na medida em que Mardoqueu vai citando, os escrivães do rei vão escrevendo de acordo com a língua que precisava ser alcançada as 127 províncias. Né? E o escritor da lição, o comentarista, ele vai dizer de que este edito ele é feito 8 meses antes do cumprimento do primeiro. Então, o povo teve o tempo adequado para poder se defender. E é interessante ainda que no versículo de número 17, também do capítulo 8, diz a palavra do Senhor: também em toda a província e em toda a cidade aonde chegava a palavra do rei e sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de folguedo. E muitos entre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Ou seja, enquanto a informação do segundo decreto chegou ao povo, eles foram se fazendo judeus, eles foram se convertendo. Então, havia dentro das províncias alguns que eram a favor do primeiro edito, mas quando viram o que aconteceu com Mardoqueu, eles começaram a temer os judeus e se fizeram judeus também, foram apoiar aos servos de Deus nesse momento de defesa. Então, o momento de defesa, o direito de defesa que foi dado a eles, fez até com que os inimigos repensassem se realmente seria uma opção lutar contra os judeus, já que Mardoqueu estava em destaque e a vitória já estava sendo entregue na mão dos judeus. E o que eu acho interessante, irmão Givanildo, é que, por exemplo, qual era o conteúdo desse decreto? O que eu acho interessante são duas informações que o texto aqui nos dá. Primeira informação, que o texto é redigido, como o presbítero Marcos colocou aqui, versículo 9, o texto é redigido aos judeus, para os sátrapas, para os governadores, para todos os oficiais das províncias que se estendem desde a Índia até a Etiópia, 127 províncias, a cada um no seu próprio modo de escrever, e cada povo na sua própria língua, também aos judeus segundo o seu modo de escrever e a sua própria língua. O que eu acho interessante é que esse segundo decreto, ou edito, ele é feito para conhecimento geral. Isso. Porque poderia ter sido escrito, já que era de interesse exclusivo dos judeus a defesa, então ter escrito não, já que é o povo judeu que está sendo perseguido, então coloca aí no modo na língua do povo judeu, na modo de escrever, manda o decreto, só mande para os presidentes ou para os governadores, para as autoridades e os judeus que eles podem se defender. Isso. Só que o edito, a orientação é que fosse traduzido para todos, ou seja, a ideia é, da mesma forma que houve a repercussão do primeiro, deve ser de igual forma a repercussão do segundo. E qual era o conteúdo do edito? Aí, versículo 11 do capítulo 8 nos diz o seguinte: nas cartas, o rei permitia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se organizassem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de uma vez toda e qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens no mesmo dia em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. Então, observe, então dava ao povo autonomia para a sua autodefesa. E aí houve esse efeito, né? Isso. E o presbítero Marcos André colocou aqui, esse efeito, o povo dizia assim, peraí, eu não concordei com o primeiro edito. Esse veio para... Perfeito, eu vou estar junto dos judeus. Então, a gente tem uma ação coletiva aí, do povo, que mesmo que não tenha concordado com o primeiro edito, agora se junta aos judeus
em favor dos judeus. Exato. E como já falou o presbítero, esse período de 8 meses seria o suficiente para que eles se preparassem. E detalhes, essa lei, esse decreto, não dava o direito só de eles se defenderem, mas até de matarem os seus inimigos, ou seja, se vingar dos seus inimigos. Então nós vamos perceber que isso trouxe um temor, né, um pavor, vamos dizer assim, entre os povos, como que diz assim, olha, não vamos nos atrever a pelejar, a matar os judeus, porque eles agora estão autorizados pelo rei a se defender e nos matar. Inclusive, nós vamos perceber no capítulo de número 9, versículos de 1 a 4, que fala exatamente isso, que os judeus mataram os seus inimigos. Observe, por exemplo, no capítulo 9, versículos 2 e 3, diz: porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr as mãos sobre aqueles que procuravam seu mal, ou seja, é uma oportunidade de eles se vingarem. E nenhum podia resistir-lhes, porque o terror caiu sobre todos aqueles povos. Olha que coisa interessante. Assim como, à medida que os filhos de Israel iam conquistando Canaã e o terror ia chegando nas cidades, como chegou lá em Jericó, Raabe disse isso, a prostituta Raabe disse assim, o terror de Deus já chegou aqui, né? Antes de vocês chegarem, o terror de Deus já chegou aqui. Então, à medida que aquele decreto chegava, o terror de Deus ia chegando também, e os povos temiam agora os judeus. Versículo 3, e todos os maiorais das províncias, e os sátrapas, ou seja, os governadores, os que faziam a obra do rei, auxiliavam os judeus. Observe que eles agora estavam auxiliados até pelas autoridades, porque tinha caído sobre eles o temor de Mardoqueu. Então, Deus fez com que houvesse uma inversão agora. O povo que, quem sabe, quando chegou o primeiro decreto, dizia assim, vamos nos preparar para matar os judeus. Agora chegou o segundo decreto, dizendo assim, olha, não vamos mexer com esse povo não, porque agora chegou um novo decreto. E eu quero chamar a atenção, pastor, de 2 textos aqui, que eu considero bem importante, né? A diferença do reflexo desses 2 decretos para os judeus. Quando o primeiro decreto foi assinado, capítulo 4, versículo 3 diz assim, e em todas as províncias onde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco e cinza. Isso foi quando chegou o primeiro decreto. Qual foi a reação dos judeus? Luto, jejum, choro, lamentação, deitados em pano de saco e cinza. E agora, quando chegou o segundo decreto, capítulo 8, versículos 16 e 17, diz assim, e para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Também em toda a província, em toda a cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dia de folguedo. E muitos entre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Ou seja, agora esse segundo decreto trouxe o quê? Alegria, gozo, banquete e festa, né? E a gente pode até fazer uma aplicação aqui do plano da salvação, já que estamos falando de boas novas, né? Vamos aqui fazer uma comparação. O primeiro decreto, a primeira sentença era a morte, estávamos destituídos da glória de Deus, separados da sua glória, e o que restava para nós era a condenação eterna, não é assim? Mas graças à obra salvífica de Cristo, nós podemos receber agora com alegria essas boas novas da salvação. E aqueles que estavam condenados ao inferno, à perdição eterna, agora podem aguardar novos céus e nova terra. Amém. Eu lembro aqui que toda a logística aqui é real, né? Isso. Então, uma pessoa de bom senso, sim, não iria em nenhum momento atender ao primeiro decreto. Exato. Porque, veja, você tem a logística do rei, sim, o texto diz que se utilizaram a logística do rei para fazer a propagação do decreto, isso. E não só a propagação do decreto, mas o texto que o senhor leu, versículo 3 do capítulo 9, diz, todos os oficiais das províncias, os sátrapas, os governadores e os oficiais do rei auxiliavam os judeus, porque o temor de Mordecai tinha caído sobre eles. Então, é um contradecreto, mas ao mesmo tempo a população percebe de que nesse contradecreto está a logística do reino, do próprio rei Assuero, e consequentemente eles devem ter ouvido de toda a história de Mordecai. Com certeza. Não tinha como não pensar racionalmente de que isso
era uma intervenção divina, não tinha como ser diferente, e talvez em relação a isso, por isso que tenha aparecido aqui a palavra temor, né? Porque não tem como. Veja que até a própria mulher de Amã, Zeres, ela disse assim, ó, tu já começasse a cair, e se ele é judeu, não tem mais retorno não, porque a história mostra que Deus sempre esteve trabalhando em prol desse povo. Exatamente, pastor. E é interessante esta fala, tanto sua como do professor Givanildo, no tocante a este assunto, e amplia a nossa percepção sobre o interesse de Deus também de ser conhecido entre outras nações. Isso. Porque ele protege o seu povo, e à medida que ele vai protegendo o seu povo, ele vai fazendo o seu nome ser conhecido entre outros povos. A gente pode tirar aqui aquela ideia de exclusivismo que alguns têm em relação à salvação ser exclusiva para os judeus, mas nos mostra que há uma abrangência de Deus interessado em ser conhecido entre outras nações. Por isso o texto bíblico diz no Salmo 46, serei exaltado entre os povos, serei exaltado entre as nações, né? Ele é glorificado, exaltado entre todos os povos. E de alguma forma o povo judeu está exercendo o papel missiológico no livro de Ester. Exatamente. Sim, porque ele está fazendo o Senhor conhecido. Veja, o povo é humilhado, mas o povo é exaltado, e a exaltação se passa a todas as 27 províncias, todo o reino começa a saber, mas aí alguém poderia perguntar, e esse segundo decreto, e o primeiro? E aí se tem toda a história. Então, Deus, como o senhor falou, né, o princípio missiológico aqui, está aqui no livro de Ester, embora o nome de Deus não esteja no livro, mas a gente percebe que originariamente o objetivo do Senhor sempre foi alcançar todas as nações, foi o que Deus disse a Abraão, capítulo 12, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. De uma forma ou de outra, o povo sendo perseguido, sendo oprimido, sendo exaltado, mas o Senhor, Deus de Israel, estava se fazendo conhecido no meio do povo persa. E isso é muito claro, pastor, porque o texto diz que eram 127 províncias. Desde a África, né, até a Índia, nós vemos que o império era extenso, não é? E a preocupação de alcançar cada língua, cada povo, não era só uma questão geográfica, territorial, mas cada povo em sua distinção. E aí nós vemos a grandeza de Deus mostrando, quer seja por lei, quer seja por livramento, ele mostrando o seu poder em proteger o seu povo. Vamos para a próxima tela, o tópico 2 de nossa lição. Vamos para o tópico 2 de nossa lição. A rainha Ester escreve boas notícias para o seu povo. E nós temos, presbítero Marcos, nós temos aí a comemoração dos judeus. O que é que a gente pode comentar sobre esse tópico? Muito bem, pastor. Essa comemoração dos judeus enfatiza agora a festa de Purim, né? A implantação da festa de Purim, que foi orientada por Mardoqueu. Tendo em vista de que a Bíblia vai dizer de que Amã, ele lançou sorte, né? E agora o Purim seria justamente o dia oportuno para festejar, ou 2 dias, né, de festa, em gratidão ao Senhor pela salvação que veio sobre o povo, tendo em vista a mensagem de boas novas, né? Haja visto a ação de Deus sobre o povo, a fim de que eles pudessem salvar a sua própria vida. E o comentarista da lição, ele vai dizer, o sentimento de alívio pelo grande livramento tomou conta do povo judeu e precisava ficar marcado. Mardoqueu registrou os fatos e escreveu cartas para os judeus de todas as províncias, instituindo uma festa comemorativa, a festa de Purim. Então, o sentimento de alívio, de livramento, era o que estava dentro do coração daqueles que foram alcançados pela misericórdia, né, de Deus, através da ação dada por meio da autoridade que Mardoqueu recebeu, né, através do próprio rei, agora como um ministro, alguém da corte, que podia agora gerir, né, e legislar, criar uma lei. Né? A gente vê que a perseguição gerou uma vitória e a vitória gerou um feriado. Uma festa. Né? Uma festa. E aí, sobre festa, irmão Givanildo, é importante destacar o seguinte, que a Bíblia fala sobre as festas do Senhor. Sim. E festas dos judeus. Isso. Nós temos festas do Senhor. Quais são as festas do Senhor? Tabernáculo,
a Páscoa, Pentecoste, a Páscoa, né? A Páscoa, as festas das primícias, né? Mas aqui, e todas estas que nós falamos, festas do Senhor, elas têm uma aplicação messiânica, apontando para Jesus. Aqui nós temos uma festa que é instaurada em comemoração a um livramento, não necessariamente uma festa do Senhor, mas a festa dos judeus. Como também temos outra festa, por exemplo, que Jesus participou em João 10, 22, que é a festa da dedicação, que é a festa que ela é estabelecida do período intertestamentário e que também é a festa dos judeus. E aqui, em especial, nós temos a festa dos judeus, que é em comemoração a esse grande livramento, mas necessariamente não é a festa do Senhor. Exato. Então aqui é uma festa que ainda hoje é comemorada pelos judeus, né? Sempre traz a memória, a lembrança. Significa dizer que é uma forma de perpetuar essa história, né? A cada ano, quando os judeus comemoram a festa de Purim, é uma forma de relembrar a história de Esther. Isso foi feito como decreto. Por exemplo, capítulo 9, versículos 29 a 32, que é exatamente o segundo subponto, né? A carta e o decreto de Esther diz assim: depois disso, escreveu a rainha Esther, filha de Abiail, e Mardoqueu judeu, com toda a força, para confirmarem segunda vez esta carta de Purim. E mandaram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e fidelidade, para confirmarem estes dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu judeu e a rainha Esther lhes tinha estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua semente acerca do jejum e do seu clamor. E o mandado de Esther estabeleceu que respeitava o Purim e escreveu-se num livro, ou seja, uma festa que ficou, vamos dizer assim, perpétua. E todos os anos, quando os judeus comemoram, relembram o grande livramento que Deus deu ao povo judeu. Assim como a Páscoa, para o judeu, relembra a saída do Egito, a festa de Purim relembra esse grande livramento que Deus deu ao povo judeu através de Mardoqueu e através de Esther. E é um livramento que remota até a sua existência, né? Isso. A sua existência, porque o decreto tinha como finalidade exterminar, praticar o maior genocídio, né, da história, assim como o Holocausto se propôs a isso e não conseguiu, porque e nós vamos estudar no próximo trimestre, né, sobre promessas de Deus, e vamos perceber que há promessas de Deus para Israel, e são promessas incondicionais, e que as pessoas aceitem ou não, Israel é indestrutível. Mas isso vai ficar para o próximo trimestre, nós comentarmos sobre isso. Então, evangelista Sóstenes, nós temos a comemoração dos judeus, a festa de Purim, a carta e o decreto de Esther. O autor até comenta de que a festa entrou definitivamente para o calendário judeu e ainda hoje é comemorada. E sobre a exaltação de Mardoqueu, nós já comentamos aí, já no início do nosso programa. É sim, pastor. Há um texto aqui que é citado pelo próprio comentarista, que está no livro de Esther, capítulo 10, versículo de número 3, que diz o seguinte: porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuério, e grande para com os judeus e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Então nós vemos aqui que o texto bíblico encerra mostrando a exaltação que Mardoqueu teve, né? Quando nós nos lembramos historicamente a lição da escola dominical que estudou sobre Esther, vemos Mardoqueu na porta, muitas vezes humilhado, esquecido, desprezado, sendo avaliado de forma medíocre e sem as pessoas darem o valor necessário a ele. Mas nós vemos Deus exaltando Mardoqueu. Em diversas circunstâncias, Mardoqueu vai sendo exaltado por Deus a partir do momento que o rei tem aquele sonho, aliás, perde o seu sono e agora ele se lembra através do livro das crônicas da história de Mardoqueu, e a partir daquele momento Mardoqueu vai recebendo a exaltação, primeiro sendo homenageado, reconhecido como uma pessoa que ajudava o rei. Logo em seguida ele vai recebendo atribuições no governo, e não só ele recebe a posição para estar em destaque, mas o seu caráter o mantém
permitindo que ele estabelecesse um legado para gerações. E hoje, aqui nós vemos que ele não era uma pessoa partidária, só protegendo os judeus, mas o texto bíblico nos diz que para toda a nação ele promovia prosperidade. E aí nós vemos que neste momento da lição, o autor, o comentarista, ele nos leva a pensar nesta exaltação que Deus concede a Mardoqueu. Uma coisa que o ministro Sóstenes colocou aqui, que eu acho importante, irmão Joanido e presbítero Marcos, essa questão da exaltação de Mardoqueu, e ele citou uma palavra aqui que eu acho que é uma palavra maravilhosa para que a gente entenda isso. Ele fala sobre a questão do caráter, né? A gente veja que ele viveu uma vida de princípios. Ele nunca se preocupou em ser o destaque, mesmo no primeiro momento. Qual foi o primeiro momento que ele contribuiu para o reino? Quando houve aquela denúncia de Bigtan Teres. Depois que fez aquela denúncia, parece que as coisas estavam tudo o inverso, porque o capítulo posterior já mostra Amã sendo exaltado. Mas nem por isso ele volta para o seu trabalho, continua fazendo seu trabalho de oficial. Depois, na lição anterior, ele é exaltado, posteriormente, ele é exaltado, assim se faz ao rei, se faz ao homem a quem o rei se agrada. Amã o exaltando diante de todas as pessoas que o rei havia orientado. Mesmo assim, ele volta para o seu lugar, continua fazendo a sua atividade normalmente. E aqui nós vemos no desenrolar Deus exaltando mais uma vez Mardoqueu, e em especial nós temos aqui pelo menos três momentos, né? Momentos de exaltação, quando ele é exaltado no cavalo. No cavalo, quando do rei. Amã vai conduzi-lo e dizer assim, assim se fará o homem cuja honra o rei se agrada, né? Certo. Nós vamos perceber no capítulo de número 8, versículo de número 2, é uma outra ocasião. E tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Amã e o deu a Mardoqueu. Ou seja, ele foi honrado mais uma vez, agora ele estava com o anel. E Ester pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã. Então ele foi honrado mais uma vez, né? No versículo de número 15 do capítulo 8 diz assim: então Mardoqueu saiu da presença do rei com uma veste real azul celeste e branca, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura, e a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Foi honrado mais uma vez. No capítulo 9, versículo 4, diz assim: porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama saía por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu se ia engrandecendo. Então não resta dúvida que aqui não é só uma ação humana. Não foi só o rei que quis honrá-lo, acima de tudo Deus, né? E como já falou o evangelista, capítulo de número 10, versículo 3, diz que o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, ou seja, aquela atitude de sabedoria, de prudência, de humildade, de saber esperar o tempo de Deus, o agir de Deus, de não se desesperar ao ver Amã sendo honrado, exaltado, fez com que no tempo de Deus, como diz Isaías capítulo 64, versículo 4, que Deus trabalha para aquele que nele espera. Esse é um grande exemplo de que Mardoqueu soube esperar o tempo de Deus. E sobretudo uma questão de caráter, né? Caráter, porque nenhuma glória. Eu lembro agora o texto de Hebreus, que vai falar sobre Moisés. Sim. E Moisés, mesmo sendo filho da filha de Faraó, ele preferiu sofrer com os hebreus. Próprio com o seu povo, porque tinha em si uma esperança maior. Que é da revelação de Cristo. Então, o que eu acho interessante é que experimenta exaltação, experimenta bênçãos de Deus, aquele que, apesar de todas as adversidades, se mantém vivendo o princípio da humildade e do reconhecimento que Deus é soberano e que fora dele não há outro. Charles Swindoll, pastor, ele fez um comentário, mais ou menos, eu li esse comentário há uns 20, 25 anos atrás, que ele dizia mais ou menos assim: o seu talento, o seu dom, o seu carisma lhe levará a algumas posições, mas o que lhe manterá no palácio é a sua humildade. É justamente o seu caráter.
Se a pessoa não tiver caráter, o talento, né, o carisma, as articulações podem abrir portas e dar acesso, mas somente o caráter que vai manter. E no caso de Mardoqueu, isso aqui é patente, que nós vemos o que mantém Mardoqueu perseverando e alcançando, conquistando e sendo engrandecido, como já foi aqui lido, é justamente este caráter, que não pode faltar em nenhum de nós, não é? Então todo crente deve ter caráter e carisma, né? Exatamente. Mas não pode só focar em carisma, porque haverá muitos carismáticos que não estarão no reino dos céus. Verdade. Mas dificilmente não haverá, um que tem caráter de Cristo não esteja na eternidade com o Senhor, né, presbítero? Sim, senhor pastor. Concordo com o senhor. A gente percebe que Mardoqueu, ao passar do tempo, sendo exaltado, como foi bem pontuado aqui, né? Uma exaltação, uma posterior à outra, né? Em níveis diferentes, sequenciais, né? Mas ele não muda. E como bem destacou o pastor Nadir Jacques, após ser exaltado, proclamado diante de todo o povo, guiado pela mão do homem que mais lhe odiava, né? Ele, quando desce do cavalo, depois de exaltado, volta para a porta. Volta para a porta. Ele não esquecia suas origens, não esquecia quem ele era, mesmo sendo exaltado, né? E Deus vai regendo toda essa questão, colocando Mardoqueu no devido lugar para fazer a coisa certa no momento oportuno, para a glória de Deus. No próximo bloco nós estaremos comentando o terceiro tópico de nossa lição. Não saia daí, fique conosco, nós voltamos já já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical e, nesta oportunidade, estudando a 13ª lição com o título Esther, a portadora das boas novas. E vamos agora para o terceiro tópico de nossa lição. Queria chamar aí o próximo tópico: a mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo. Uma mulher notável, primeiro subtópico. Segundo, a banal guerra dos sexos. E o terceiro subtópico, o contexto cristão. Irmão Givanildo, eu lembro que quando iniciamos o trimestre, né, já que iríamos estudar 2 livros, o de Ruth e de Esther, 2 mulheres, sim, algumas pessoas tiveram uma percepção de que a lição ia se dirigir exclusivamente às mulheres, né, e alguns até se animaram, né, mas só que a gente, ao longo do trimestre, fomos percebendo de que o autor, ele não se focou exclusivamente nas mulheres, ao contrário, sim, como era de se esperar, né, ele trouxe diversos ensinamentos que tanto o livro de Ruth quanto o livro de Esther tem a nos ensinar. Ele trouxe e temos estudado até esta última lição. Então, hoje nós estamos fechando o trimestre com esse terceiro tópico: a mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo. E o primeiro subtópico vai tratar de uma mulher notável. E o autor da lição, ele diz o seguinte: Mardoqueu e Esther exerceram um papel de altíssima relevância no Império Persa, principalmente em relação ao povo judeu. Para isso, não foi preciso disputa ou inversão de papéis. Esther chegou ao cargo de rainha sob profundo respeito, obediência e honra ao primo Mardoqueu, que lhe havia criado como filha. Na condição de rainha, soube ser humilde, prudente e equilibrada. A forma como se dirigia e honrava Assuero contrastava com a atitude irreverente de Vasti. A firmeza moral de Esther fez dela uma mulher notável. Ela entendeu o propósito de Deus para a sua vida. Em outro programa nós comentamos aqui de que o propósito de Deus no livro de Esther é um propósito além de Esther. Sim, com certeza. E a gente percebe isso. O que eu acho bonito é que ela entende isso. Tanto entende que a postura, a forma como ela se conduz, desde o início, lá até no
próprio processo seletivo para ser rainha, até o momento de rainha e o momento em que ela precisou atuar como rainha, a gente não vê em nenhum momento soberba, arrogância, desprezo. Na condição dela, imagine, a rainha de um grande império. Ela tinha todos os direitos, todos os privilégios que uma rainha de um império possuía, mas a despeito de tudo isso, ela não perde a sua identidade, não perde a sua origem, reconhece Deus como Senhor sobre sua vida, sabe que ela está ali não por ela, mas por Deus, e como ela entende que ela é serva do reino, exato, ela acaba sendo o instrumento através do qual Deus a utiliza para salvar o povo judeu. Muito bem, pastor. Primeiro, falando sobre esse tópico, né, a mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo, nós vamos ver nas páginas da Bíblia vários exemplos de mulheres, né, que ocuparam posições honradas, posições privilegiadas, né? Sara, Rebeca, Ruth, Esther e muitas outras, né? Abigail, Débora, mulheres que ocuparam posições estratégicas na história bíblica. E com Esther não foi diferente. Ela reconheceu que chegou a ser rainha não apenas pela sua beleza, não era apenas porque era uma moça bonita e que chamou a atenção do rei, mas que Deus a colocou ali para uma função específica. Ela soube esperar o tempo de Deus. Tanto ela como Mardoqueu exercem assim uma função importantíssima para que os eternos propósitos de Deus sejam conquistados, né? Mardoqueu, que de alguma forma, né, ao criar aquela jovem judia órfã de pai e mãe, a educá-la, a orientá-la, o que ela deveria fazer até se tornar rainha. E o que ela deveria fazer depois de ser rainha, não é assim? Isso mostra posições estratégicas aí. Então nós vamos perceber que o que fez esse plano dar certo é que tanto Mardoqueu quanto Esther reconheceram o seu papel. Não houve rivalidade entre eles. Mardoqueu, em momento algum, quis usurpar, não é, uma função mais privilegiada, por exemplo, no reino, porque a sua filha adotiva, vamos dizer assim, ela era rainha. Não, tanto um como o outro souberam esperar. Então, nós vamos perceber que Esther se destaca como uma mulher altruísta, aquela mulher humilde, sábia, que não está preocupada consigo mesmo, não está preocupada apenas da sua posição de rainha, mas ela está preocupada com o povo. É alguém que arrisca a vida, vai à presença do rei ao menos 2 vezes, mesmo sem ser chamada, esperando que o rei estendesse o cetro, porque reconheceu o seu papel. Como é importante para nós reconhecermos o nosso papel, a nossa função, a nossa responsabilidade, o que Deus quer de nós. Então eu posso dizer que ela se destaca aqui, como diz o próprio autor, como mulher humilde, prudente, equilibrada. Eu acrescentaria ainda uma mulher obediente, uma mulher altruísta, que soube esperar o tempo de Deus e no tempo exato ela pôde agir, não é assim? Inclusive, há um tópico aqui na lição, que é exatamente o final do primeiro subtópico, do primeiro tópico, que diz assim: confiar em Deus não nos isenta de fazer a nossa parte. E foi isso que Esther fez. Ela confiou em Deus, mas no momento oportuno foi a presença do rei. E aí destaca-se como essa portadora de boas novas, como mulher que foi responsável, junto com Mardoqueu, de fazer com que esse decreto fosse assinado para a preservação do povo judeu. E a gente percebe, o próprio autor, irmão ministro Sóstenes, ele coloca aqui que não foi preciso a disputa ou inversão de papéis. Ou seja, ela poderia, a partir do momento da autoridade que recebeu como rainha, de repente se sentir superior a Mardoqueu. A gente percebe que ao longo da história do livro de Esther, não muda a relação dela com o primo dela, ela reconhece, é aquela questão de reconhecimento da identidade, é uma pessoa que sabe suas origens e que nada eleva o seu coração, o colorido do mundo não ofusca a sua visão, ao contrário, ela se mantém firme no propósito para o qual Deus a constituiu, e ela em nenhum momento, assim como Moisés, ela não esquece a sua identidade, a sua origem e o propósito para o qual Deus havia chamado. Eu entendo, pastor, que existe uma palavra que poderíamos aqui usar para definir quem era Esther. Eu usaria a palavra plenitude.
ela era plena na compreensão da sua existência. Ela não sentia falta de ser quem ela era. Porque nós percebemos aqui pelos adjetivos colocados pelo autor, ele diz que, o comentarista diz que ela demonstrava respeito, obediência, honra, era humilde, prudente, equilibrada. Ela contrastava com as atitudes irreverentes de Vasti. Então nós vemos aqui na lição que o autor vai apresentando essa Esther e em nenhum momento nós percebemos nela arrogância. Nós não vemos nela rivalidade. Nós não vemos nela algum tipo de comportamento tipo, eu nasci numa família e não fui criada pelos meus pais e agora eu vou querer esquecer todo mundo. A Bíblia não apresenta o motivo pelo qual ela não foi criada pelos seus pais. E aí nós não vemos nenhum tipo de complexo, não estou dizendo que não exista, mas isso não aflora diante de uma situação que venha comprometer o seu caráter. Pelo contrário, nós percebemos nela que ela se encaixa assim em uma mulher notável, que sabe reconhecer o seu papel e ela sabe reconhecer também o papel relevante dos outros. Tanto é que ela é criada pelo seu tio e ela não reconhece o papel dele como um homem, um papel masculino, um papel de chefe de família, um papel de líder. Tanto é que ele vai exercendo o seu papel e ela se mantém naquilo que ela é chamada para exercer. E nós podemos ver aqui que essa mulher notável, ela sabe conviver em harmonia e não precisa subjugar e nem diminuir qualquer pessoa. E nesse caso aqui falando, já que estamos vivendo num período onde as questões de gênero são muito sensíveis diante da nossa sociedade, nós não vemos ela aqui disputando e nem querendo ser maior em nenhuma situação diante de um homem. No caso, o seu tio diante do seu esposo, que é o rei. Pelo contrário, ela cumpre todo o protocolo. É para me submeter a ponto de estar no chão diante do rei? Eu farei isso. É necessário tocar no cetro? Eu farei isso. É necessário estar esperando o momento certo de me aproximar diante do rei, diante das pessoas? Eu farei tal como se manda o protocolo. Existem questões culturais envolvidas? Eu irei cumprir todos os papéis. Ela não se apresenta como sendo uma revolucionária. Ela não se apresenta querendo quebrar os paradigmas sociais. Pelo contrário, ela sabe se posicionar como uma mulher que tem um papel de relevância, ela sabe que é útil para Deus, ela mostra temor e respeito às coisas de Deus e assim ela cumpre notavelmente o seu papel. Por isso, digna de respeito, digna de honra e digna de ser uma lição para todas as gerações. E porque ela tinha consciência, né, presbítero? Consciência do seu papel e do propósito de Deus para a sua vida, que esse propósito ele tinha um caminho a ser percorrido. Sim, e todo o propósito de Deus, Deus não tem como propósito elevar nome de ninguém, mas o seu nome que é glorificado, mas há todo um processo que tem que ser observado e todo o processo que a gente vê ao longo de toda a história das Escrituras, o processo é sempre de humilhação, de reconhecimento, de humildade, e a partir daí Deus começa a trabalhar e exercer o seu plano, o seu projeto específico para aquela vida. Sim, pastor. Quando a gente olha a lição e o livro de Esther que a gente está estudando, né, todo esse trimestre, no capítulo 5, quando Esther ela sai do período de jejum, né, com as suas meninas, e os judeus saem do período de jejum, a Bíblia diz no versículo 1 que ela se veste de vestes reais. E aqui, a expressão mais próxima para a gente entender não é que ela se ataviou como rainha, porque ela já estava vestida sempre como rainha, ela era rainha. Mas ela se vestiu de autoridade. Ela se põe ao lugar em que Deus a colocou para o momento oportuno. E no capítulo 8 e o versículo 6, a Bíblia vai fazer a gente entender a expressão bíblica dizendo: porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a perdição da minha geração? Era uma mulher que estava preocupada com o seu povo. Diante da circunstância, da oportunidade que ela teve para ser uma mulher relevante no mundo, ela se colocou à disposição, né, entendendo o seu papel como mulher, entendendo o seu papel como esposa e utilizando a autoridade que no momento lhe era concedida como a rainha do maior império da época.
né? Então, ela foi uma mulher que, com a firmeza moral, como diz o comentarista, a firmeza moral de Esther fez ela uma mulher notável. Ela entendeu o propósito de Deus para a sua vida. E eis uma palavra para os irmãos que estão em casa, né? Entender o propósito de Deus, entender para aquilo que nós fomos chamados, para aquilo que nós fomos escolhidos e fazer cumprir de forma cabal aquilo que o Senhor determinou para as nossas vidas, pastor. E quando entendemos o propósito de Deus, entender o propósito de Deus é primeiro entender a nossa identidade. Sim. Exato. Qual é o meu papel? Veja que aqui o próximo tópico, irmão Givanildo, a banal guerra dos sexos. Aqui o autor, ele trabalha aquele princípio natural que Sim. Deus estabeleceu, Sim. né, do papel do homem e da mulher. Sim. Né? Deus estabeleceu tanto do ponto de vista orgânico, quanto do ponto de vista social e espiritual, como também o homem, do ponto de vista orgânico, social e espiritual, tem papéis dentro da sociedade, tem papéis que Deus escolheu para o homem e escolheu para a mulher. Isso, exato. Então, quando nós nos focamos no propósito que Deus estabeleceu para mim enquanto homem, no propósito que Deus estabeleceu para a mulher enquanto mulher, então fica mais fácil entendermos o propósito de Deus para as nossas vidas e executarmos aquilo conforme Deus quer que seja executado. Exato. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos perceber isso, né? Que o apóstolo Paulo, principalmente em suas epístolas, ele vai ensinar sobre o papel do marido, o papel da mulher, o papel dos pais, o papel dos filhos. Ou seja, cada um de nós temos uma função a exercer e precisamos entender o que é que Deus espera de nós. Não é assim? Então, por exemplo, quando Deus criou o homem, Deus deu ao homem uma função. Ele é o cabeça, ele é o chefe, não é assim? Vamos dizer assim, ele é o sacerdote do lar. Quando Deus formou a mulher da costela do homem, colocou ela como uma adjutora, como uma companheira, como uma auxiliadora, não é assim? Agora, nós vivemos numa sociedade em que é normal fazer com que haja conflitos interpessoais. Assim, nós vivemos numa sociedade onde é comum gerar os conflitos entre negros e brancos, patrões e empregados, homens e mulheres. Por quê? Porque cada um vive, digamos assim, manipulado, como que diz assim, estimulado a viver num conflito desnecessário. O que é que Deus quer de nós? Que a gente simplesmente entenda qual é a nossa função. O que é que Deus espera do homem, o que é que Deus espera da mulher, o que é que Deus espera do pai, o que é que Deus espera do filho, o que é que Deus espera do patrão, o que é que Deus espera do empregado. E a partir do momento que nós reconhecemos qual é a nossa função, nós vamos desenvolvê-la sem necessariamente gerar conflitos. O que é que nós vemos assim, percebemos dessa guerra dos sexos? É que muitas vezes as mulheres querem ocupar um cargo, uma função que não foi criada com esse objetivo, que ela não tem estrutura, assim eu digo, do ponto de vista bíblico e divino, para exercer aquela função, e por isso gera esses conflitos. Então, Mardoqueu soube exercer sua função, Esther soube exercer essa função, e cada um dentro do seu papel fez com que o plano de Deus fosse executado. E aqui é um ponto para trazer reflexão, né, que existe, de fato, o ministério feminino, Sim. mas não o ministério pastoral feminino. Sim. O ministério feminino existe sim, e as irmãs em nossa igreja aqui no estado de Pernambuco, elas cooperam com o nosso pastor nas mais diversas áreas, desde o ensinamento de escola dominical, círculo de oração, departamento de adolescentes, campanha evangelizadora. As mulheres aqui no nosso estado, elas têm, em nossa igreja, porque eu falo de nossa igreja, né? Talvez você esteja nos acompanhando dentro da igreja e dizer, mas pastor, na minha também. Bem, eu estou falando da nossa aqui, né? Daquilo que eu conheço. Então, as mulheres, elas têm um papel relevante no trabalho aqui da igreja aqui no estado de Pernambuco, e o pastor reconhece isso, até porque também Jesus deu oportunidade às mulheres. Nós temos aí o texto de Lucas, capítulo 8, versículos 1 ao 3, veja o que é que o texto diz. Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos, também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais
com os seus bens ajudavam Jesus e os seus discípulos. Ou seja, eram mulheres que exerciam um papel relevante no ministério de Jesus. Essas mulheres também vão exercer um papel relevante no ministério do apóstolo Paulo e no crescimento da igreja. Entretanto, é preciso que se tenha em mente de que o ministério pastoral feminino não é bíblico. Os que defendem isso usam só mais argumentos sociológicos e históricos, e o argumento histórico ele é relativo à medida em que não se encontra nas escrituras respaldo para esse tipo de prática, porque se você pega o argumento histórico, qualquer coisa você pode provar na história. Entretanto, o argumento histórico ele só tem força se ele vier corroborado com aquilo que está estabelecido nas escrituras. E aí o autor do último tópico fala sobre o contexto cristão, e ele cita, evangelista Sóstenes, diversas irmãs, que na história da igreja contribuíram para o desenvolvimento e nesse propósito que nós estamos comentando. Então, de um modo geral, fechando a nossa lição, as mulheres são importantes, elas têm um papel definido por Deus, elas exercem um papel relevante na igreja, mas é preciso que se entenda que do ponto de vista do papel estabelecido por Deus, existem limitações que Deus estabeleceu para as mulheres, como Deus também estabeleceu limitações para os homens pela própria constituição natural que Deus a estabeleceu. Sim, senhor pastor. É interessante nós observarmos a proposta que o autor, o comentarista da lição, vem nos apresentando, especialmente que esta é a última lição e o último tópico da lição nesse trimestre. E aí é importante evitar aquela disputa que existe muitas vezes por um ativismo ideológico, onde existem guerras de sexo, conflito de gênero. A lição nos mostra, desde quando falamos de Ruth e também como agora falamos de Esther, que não existe nenhum tipo de conflito de alguém querer ser melhor do que o outro. E é importante termos uma visão cristã da questão. E Jesus, ele arremata essa questão dentro da comunidade de fé, nos apresentando como corpo. E a minha mão direita não briga com a mão esquerda, o meu olho direito não briga com o olho esquerdo. Então, devemos viver em unidade. E aí, o comentarista, ele propõe analisar, ou pelo menos mencionar, o nome de grandes mulheres. O que dizer? Aqui ele cita Susanna Wesley, Sarah Kelly, Corrie ten Boom. O que dizer dessas mulheres, que têm uma abrangência internacional? O que dizer, por exemplo, aqui nós temos duas pernambucanas, podemos assim dizer, a missionária Signe Carlson, que é citada pelo autor. Também temos a nossa irmã Albertina Bezerro, aqui em Pernambuco. Mas por que não citar também a nossa irmã Wanda Freire e outras mulheres de Deus que foram referências? Quando nós olhamos a biografia dessas mulheres, não vemos essas mulheres com conflito existencial, querendo sobrepor em relação ao seu marido, ser maior, ou a qualquer outro irmão na igreja. Pelo contrário, elas exerceram seu papel, cumpriram aquilo que Deus tinha designado e em nenhum momento quiseram ser maior ou melhor do que ninguém. Presbítero Marcos, nosso tempo já foi embora, então qual o conselho que o senhor dá ao professor que está nos acompanhando nesse momento? Muito bem, professor. Muito bem, pastor. O que a gente poderia dizer aos professores, que estão nos assistindo nesta hora, é que observem quanto ao texto bíblico, as verdades empregadas acerca das ações que foram tomadas tanto por Mardoqueu como também por Esther, mediante o contexto em que foi vivenciado por eles, um contexto caótico, mas que diante do problema, da problemática que estavam vivenciando, puderam extrair as lições devidas e puderam recorrer ao caminho certo. Então, a gente, como professor, ao repassar para os alunos, precisamos entender o papel daqueles a quem Deus escolhe para o momento oportuno e as ferramentas, as armas que Deus predispõe a estes para que possam fazer cumprir a vontade de Deus e valorando o serviço, o ministério das mulheres, como bem disse o pastor, a importância delas dentro do contexto bíblico e do contexto histórico. É claro que não fazendo, trazendo uma questão de conflito entre os sexos, mas entendendo a valorização delas e a utilização das mesmas
para o reino de Deus e para a glória de seu nome, na proclamação das boas novas. Irmão Givanildo. Eu diria, pastor, que o professor pode fazer uma síntese ou um resumo das 12 lições, mas não deixar de ensinar essa 13ª lição, que tem muitas lições maravilhosas, né? É o fechamento do livro de Esther, que nos mostra que Deus é poderoso para transformar tristeza em alegria, desespero em esperança e luto em festa. Ministro Sóstenes. Pastor, o comentarista, ele iniciou a lição e terminou da mesma forma, rico em informações, e rico em informações especialmente bíblicas. Então, que cada professor possa ser bíblico na exposição da palavra. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão rica, tão maravilhosa, vamos agradecer ao Senhor que estamos terminando o nosso trimestre que foi abençoado, e esperamos em Deus que no próximo trimestre possamos estar juntos aqui, se Jesus não voltar, aprendendo e crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, por esse trimestre abençoado que tu concedeste a cada um de nós. O prazer, Senhor, de poder ter a oportunidade de crescer na graça e no conhecimento do teu Filho Jesus Cristo. Queremos pedir nesse momento uma bênção especial em favor de cada professor, Senhor, de cada aluno da escola dominical, a cada componente da direção da EBD, ó Senhor, que a tua boa mão de Deus continue estendida sobre os seus filhos. Continue abençoando o nosso pastor presidente, pastor Ailton, Senhor, o teu filho, que tu tens usado, Senhor, neste trabalho maravilhoso, que é o trabalho de escola dominical. Continue abençoando o evangelista Sonivaldo e a todos que compõem a Rede Brasil de Comunicação e a todos quanto foram alcançados, Senhor, através desta programação. Continua abençoando a cada um, fica conosco, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Chegamos ao final do programa. Hoje finalizamos a lição do 3º trimestre de 2024, estudando a 13ª lição com o tema Esther, a portadora das boas novas. Na próxima semana daremos início à nova lição com o tema geral, as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. E veremos a primeira lição do trimestre com o título As promessas de Deus. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato podcast no Spotify e nosso canal no YouTube Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos, hoje e para todos sempre. Amém.